falar sobre a autoestima, né, a reconstrução da autoestima, até porque, como médica, uma médica integrativa, eu trabalho com a reconstrução, né, da composição corporal, da autoestima, da autoimagem, porque, afinal de contas, né, quando você passa por um processo, seja de ganho de massa muscular ou um processo de emagrecimento, você está ali, né, vivendo um momento de mudança, de transformação, e muitas vezes eu já, né, vivenciei isso na prática clínica também, às vezes da paciente num processo de emagrecimento, estando muito fora do peso, e aí a hora que ela chega num determinado peso, mesmo ela já estando mais magra, ela não consegue se reconhecer, ela se assusta, né, ao olhar no espelho. Então, o que que eu trouxe para a gente conversar um pouco e trabalhar isso dentro do nosso dia a dia e da nossa vida? Primeiro ponto, né? Muito se fala, né, de autoestima, você tem que ter autoestima, porque sua autoestima tem que estar alta, sua autoestima isso, sua autoestima aquilo, como se fosse, assim, algo muito simples, muito fácil. Espera aí. Oxe. Ah, dá para me ouvir? Dá, né? Sim, Agora dá para me ouvir? Dá? Tá me ouvindo? Vê se dá para me ouvir. Dá para ouvir? Regi? sim, dá. Tá, é só que eu coloquei aqui no silencioso porque começa a chegar o WhatsApp fica tlim, 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 tlim. Pergunta te interrompendo, Camila. Não sei se a Adriana tá ao vivo pelo Instagram ou é o Zoom mesmo? Não tem como colocar ao vivo pelo Instagram também? Como Acho que daqui live? não. Não dá, né? Acho que não. Tá. Então vamos lá, gente. Então, quando a gente fala de autoestima, né? Quando a gente fala de reconstruir, né, a nossa autoestima, a gente tem que entender, né, quais são os pilares, quais são as bases, né, para que a gente consiga de fato reestruturar, reconstruir a nossa autoestima. Então, se a gente olha, né, autoestima, o primeiro ponto para que você consiga restaurar, ressignificar, é você buscar pelo autoconhecimento, né? Eu falo que o autoconhecimento, no final, é o que vai libertar a gente das prisões e das amarras, né? Então, assim, buscar profundamente sobre o autoconhecimento. Por quê? O primeiro pilar, né, que eu vejo assim dentro da prática e também através da psicanálise é o quê? A nossa autoimagem. Então, como que é criado a nossa autoimagem? A autoimagem não é só o que a gente vê, né, no espelho. Ah, eu me vejo no espelho magra, ou eu me vejo gorda, ou eu me vejo bonita, ou eu me vejo feia. A autoimagem não é só como eu me vejo, né? Na verdade, a autoimagem, ela é um contexto do que foi colocado dentro do meu inconsciente quando eu era criança. Então, quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, que você vai compreendendo como a sua autoestima é formada. Então, a nossa autoestima, ela começa a, de fato, a ser formada a partir do momento que a gente nasce, e os nossos pais, eles são os nossos espelhos. Então, tudo que a gente vê nos nossos pais e a forma como os nossos pais nos veem, né? Então, começa com os pais, mas isso se estende aos tios, aos amigos, aos primos, aos familiares, aos professores, e isso traz muito de como a gente vai se tornando. Então, o que eu, Camila, por exemplo, ouvia muito, né? Ai, olha essa menina, comelona, né? Ai, olha só, muito preguiçosa. Então, você vai criando uma autoimagem sobre você, porque não é o que você é de fato, mas é o que as pessoas fizeram você acreditar que você era. Então, ao longo da nossa infância, né, do 0 até os 6 anos de idade, até os 7 anos de idade, a gente vai armazenando tudo no nosso inconsciente, né? E a gente cria um eu, um suposto eu, né? Então, o que eu sou, de acordo, na verdade, com a visão do outro. Por isso, a gente cresce também se importando muito com a opinião alheia, né? Porque a gente cresce, na verdade, sem uma referência real do que é a nossa identidade, porque a nossa autoestima
E aí, quando a gente fala de auto, né, sempre para dentro, a autoestima, ela fala sobre não só amor próprio, né, mas é sobre o apreço, é sobre você reconhecer a sua identidade, aceitação, autoconfiança, né, você estar bem com você mesmo, você se relacionar bem com você, você se relacionar bem com as pessoas ao seu redor, você se relacionar bem com seus familiares. Então, é muito mais complexo do que só a autoimagem. Só que tudo vem da autoimagem. Porque quando a gente é, né, criança e a gente tem esse espelhamento familiar ou esse espelhamento, né, da escola, dos amigos, o que que acontece? Fora esse, eu falo até porque eu vivi muito isso. Então, assim, ai, essa menina aí, isso aí nunca vai ser magra. Nunca, nunca, isso é come que, uxi. E aí eles vão rotulando, né? Eles vão criando um personagem, vão criando uma identidade, e você, naquela idade, não sabe distinguir de fato é verdade, se é mentira, ou se você é, ou se você não é, ou você toma aquilo como verdade e você só continua replicando e repetindo, porque se disseram que eu sou, né? Então eu sou. Se disseram que eu fiz, é porque eu fiz. E assim a gente consegue, a gente vai arrastando, né? Então isso vem de apelido, né? Principalmente para quem lida com a obesidade, sobrepeso. Então minha era gorda, baleia, saco de areia, era fichinha, né? Era o básico, né? Da escola, dos irmãos, porque eu sempre fui a mais, né? Fora do peso ali entre os meus irmãos, dos meus dois irmãos, sempre muito magros, né? E aí, outro conceito que vem, né, da nossa autoestima, fora essa questão, né, dessa autoimagem, que também está linkada, é o que os pais, né, criam de ideal para gente. Então, por exemplo, se a pessoa gosta de cantar, gosta de tocar, gosta de ler, gosta de dar aula, gosta de, sei lá, qualquer coisa que a vistas dos pais não é tão legal. Então, não, minha filha tem que ser médica, minha filha tem que ser dentista, minha filha tem que ser advogada, ou seja, minha filha tem que ser algo, ou seja, é o ideal do pai. Mais uma vez, o espelhamento daquele pai, daquela mãe que projeta no filho. Porque como a gente consegue identificar isso até para quem, ó, para vocês que são mães, né, que têm filhos pequenos, é até interessante a gente observar. Eu ainda não sou mãe, mas como eu gosto muito de estudar esse entendimento do desenvolvimento humano, vem desse princípio do seguinte: a boa mãe, ela consegue, né, libertar o filho. Ela cria o narciso, né, ela cria aquele filho que ela ama, que protege tudo, mas no momento correto ela também sabe dar liberdade para que aquele ser ele consiga caminhar com as próprias pernas, tomar as próprias decisões, ter as próprias, né, as próprias decisões, e não se torne uma pessoa extremamente dependente, uma pessoa totalmente afetivamente ferida, a ponto de não conseguir concluir e decidir nada por si mesmo, tá? E aí, quando a gente começa a olhar para esse contexto, né, de observar a nossa história, por isso que eu sempre falo que terapia, né, é maravilhoso, todo mundo deveria se dar isso de presente, né, fazer um processo terapêutico, viver um processo terapêutico, para conseguir compreender a raiz do problema. Porque dentro da medicina integrativa, dentro do meu trabalho como médica, no processo de emagrecimento, eu não trabalho só, né? Eu falo que eu posso prescrever medicação, eu prescrevo sim medicação quando, né, indicado individualmente, mas eu vejo isso muito mais como uma mudança na raiz. Então, eu, Camila, particularmente gosto de trazer para o paciente essa provocação, né, de buscar cada vez mais o autoconhecimento, porque quanto mais a gente tem esse autoconhecimento, mais a gente se aproxima do alto, né? Então, quanto mais eu me reconheço, quanto mais eu me entendo, mais eu me aproximo de quem de fato me criou, né, para ser o melhor que eu vim para ser nesse mundo. E aí, o que que acontece? Falando sobre autoestima, eu já falei muito desse tema em outras ocasiões também, com a minha psicóloga, com a minha pastora, com muitas pessoas, e é muito legal que a gente fala de um, uma história, né? É tudo sobre histórias, tudo sobre pessoas. Então, uma história que um filósofo conta, que é Platão, que é o mito da caverna, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse mito da caverna ficou muito assim na minha cabeça, muito, muito, muito na minha cabeça, que é aquela situação. É,
essas pessoas ficaram presas dentro de uma caverna, né? Eram várias pessoas, elas estavam presas e elas não conseguiam sair dessa caverna e elas só conseguiam ver vultos. Então, o que que elas viam do lado de fora da caverna? Elas só viam aquelas imagens, aquelas sombras. Então, elas tinham que meio que imaginar como é que era o mundo, como que as pessoas eram, enfim, tá? Eis que um dia, uma dessas pessoas, uma dessas pessoas que estavam lá dentro dessa caverna, ela decide, tá? Ela decide tentar sair da caverna. E aí ela sobe, ela dá um jeito e a hora que ela sai, ela quase é cegada, assim, ó. Ela quase fica cega pela claridade, porque ela estava acostumada com a escuridão. Então ela quase é cegada assim pela claridade. Quando ele sai lá fora, que ele consegue sair lá fora, ele vê como é que é o dia, as flores, as coisas, as pessoas, ele fica maravilhado e ele fala: Meu Deus, como assim? As coisas são muito maravilhosas. E ele volta desesperado, desesperado para contar para as pessoas que estão lá na caverna que do lado de lá, né, do lado de fora da caverna, o mundo é maravilhoso, que as pessoas estão isso, e que tem comida, e que tem sol, e tem dia, enfim. Só que as pessoas que estavam ali, inclusive ele também estava naquele lugar, né? Que a gente fala que é o que esse lugar? É a nossa zona de conforto. Ah, eu sou assim mesmo e pronto, eu não vou mudar, eu nasci assim, eu cresci assim. E aí, quando ele volta, né? Porque sempre que a gente descobre algo, né? Eu falo por mim, por você, eu sou assim. Se eu descobrir algo que me fez bem, terapia, sei lá, pode ser uma coisa boa. Maquiagem, essa maquiagem é a melhor maquiagem do mundo, porque toda vez que você faz uma descoberta, né, que é uma coisa transformadora, você quer compartilhar, por isso que a gente está aqui, né? Porque compartilhar, principalmente quando vai trabalhar a expansão de sua mentalidade, é muito maravilhoso. E quando ele volta para a caverna, tá? Quando ele volta para a caverna para contar tudo isso que ele descobriu, que ele viu, que ele viveu, as pessoas que estavam lá, elas simplesmente falam: tá doido? Como assim? Nada a ver. Tipo, começam a duvidar, começam a achar que ele tá mentindo. Por quê? Porque sempre foi assim, né? Eles não conseguiam colocar na cabeça deles, não, realmente pode ser que seja diferente. Não, eles não conseguiam. Por quê? Porque eles estavam tão adaptados ali a viver naquela escuridão que eles nem conseguiam projetar uma claridade, eles nem conseguiam projetar uma mudança. E por que eu estou trazendo esse mito aqui para vocês, para contar para vocês isso? Porque muitas vezes, né, num processo de transformação, num processo de reconstrução, um projeto de reconstrução que seja do seu físico, da sua autoimagem, né? Quando você realmente começa a esquecer não, mas quando você começa a trabalhar esse autoconhecimento e você de fato começa a reconhecer quem você é, né? Qual é o seu ideal, o que você nasceu para fazer, do que você gosta, né? Como você se vê e não como seus pais te viam, como a sua tia te via, como seu professor te via. Quando você começa, aí entra um segundo pilar, que é o quê? Que é a autoaceitação. Então, quando eu começo a me aceitar com todos os defeitos que eu tenho, mas eu decido, né, mudar, né? Eu decido, eu falo, eu quero, eu desejo mudar. Quando eu atiço esse desejo profundo dentro, né, do meu ser, eu começo o processo de transformação também dessa autoimagem. Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes você nem está tão acima do peso, ou você nem está tão magro, ou você nem está, enfim, a sua imagem nem é uma imagem distorcida, mas fizeram você acreditar que era. E aí o que que acontece? Por que eu tô falando isso? Quando o meu professor falava, ai, sorte que é bonitinha, porque é tão burrinha. Então, o que que acontece? A gente cresce com muitas crenças limitantes, porque fica tudo preso no nosso inconsciente. Crença de capacidade, crença de merecimento, crença de escassez, crença de, sabe, de tudo, do belo. Então, quando você começa a perceber que você vai ter que romper com os ideais dos seus pais, e você vai ter que, né, uma postura de enfrentamento para você lidar com os seus, né, com os seus ideais, do que de fato é importante para você, o que você gosta, o que você quer fazer, o que você deseja
fase da sua vida, aí sim as coisas começam a mudar. Por quê? O primeiro ponto é o desejo. Quando você tem um desejo que é profundo, quando essa pessoa ela decide, quando ela tem a decisão, o desejo de sair daquela caverna, ela não queria saber o quanto aquilo ia custar. Ela sabia que ela tinha um destino, ela sabia que ela tinha uma meta, ela sabia que ela tinha um objetivo. Então, toda vez que você se propõe com um desejo profundo, com a intenção, né, de mudar ou de alcançar qualquer desejo, e você vai em busca daquilo, o que vai acontecer? Você vai alcançar. Porque se você continuar perseguindo, né, persistindo e caminhando no caminho, não tem como dar errado. Entendem? Só que qual que é o detalhe? Quando você conquista, né, quando você chega no ponto, quando você tem as conquistas, quando você começa, vamos falar do meu processo, né, que é o emagrecimento. Aí você começa a emagrecer, você começa a se cuidar, autocuidado, né? Você começa a mudar os seus hábitos, você começa a mudar a sua forma de se comportar, porque você decidiu que você queria, né, mudar a sua autoimagem, por exemplo, o emagrecimento. Então você vai ter que fazer o quê? Mudar os seus comportamentos, fazer, né, mudar as causas para que você consiga atingir o objetivo. E aí o que vai acontecer? No caminho, né? No caminho, quando você estiver nesse processo, as pessoas não vão acreditar em você. Elas não vão acreditar. Por quê? Porque sempre foi assim. Ah, imagina que a Camila vai conseguir. Imagina. Só que quando você, né, tem o seu desejo muito certo dentro de você, quando você chega lá, aí sim as pessoas vão reconhecer. Aí sim as pessoas vão falar: como é que ela conseguiu? Vamos ver como é que ela fez isso. Mas até que você consiga, o caminho vai ser sempre alguém, né, querendo te boicotar, te paralisar. Por quê? Porque sempre foi assim, né? Então, por quê? Às vezes a gente começa e não dá continuidade nas coisas. Então, eu até anotei aqui para que a gente colocasse, né? O autoconhecimento é a parte mais libertadora da vida, né? Tudo que a gente faz buscando a compreensão, né, do auto, o que é importante para mim. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem que o mais importante é a autoaceitação da sua persona, do seu ser, né? Porque às vezes a gente carrega esses resquícios familiares, crenças familiares de coisas que não são nossas. Então, às vezes você está num trabalho que você não gosta, mas porque falaram que era um bom trabalho. Às vezes você está num relacionamento que não era um bom relacionamento, mas sempre foi assim. Enfim, você está num peso corporal que você não consegue mudar, porque você, né, não consegue olhar para você e falar, eu desejo mudar. Né? Porque a reconstrução de autoestima é realmente você falar, é o meu desejo e eu vou bancar esse desejo e para isso eu vou ter que produzir as causas necessárias para que eu alcance esse desejo. E custe o que custar, né? Eu falo que você vai ter que abrir mão, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que passar por todo esse processo. E quando você começa a viver esse processo, tá, de autoaceitação, o que é autoaceitação, né? Vamos resumir, gente. Autoaceitação é quando você reconhece quem você é, você compreende que você é um ser humano imperfeito, porque muitas vezes a gente quer tanto ser perfeito, 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 que a gente fica se comparando. E quanto mais a gente compara, mais a gente para. Então, a comparação, ela causa paralisação no seu processo de evolução. Então, para, né, de se comparar, para de ficar medindo, porque muitas vezes isso vem já, sabe? Ah, você viu? A filha da Maria, ela passou no vestibular, mas você não está estudando. Então, às vezes, esses contextos da infância, da vida, isso reflete no nosso dia, porque está tudo no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente nem para, né? Teoricamente, nem para conscientemente para analisar esses conceitos, tá? Então, a autoestima, ela baseia-se, então, na autoaceitação, é quando eu reconheço as minhas falhas, os meus defeitos, quando eu vejo que eu sou um ser humano imperfeito e eu busco esse autoconhecimento, esse aperfeiçoamento para que eu me torne um ser humano melhor, eu consigo começar a movimentar,
porque daí eu paro de comparar, então eu saio da paralisação e eu entro na movimentação, tá? O segundo ponto é a autoconfiança. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o que me faz bem, o que me faz mal, quando eu sei, de fato, as pessoas que eu quero ter ao meu redor, o trabalho, quando eu começo a aumentar a minha persona, né, que é a minha autoaceitação, eu consigo aumentar minha autoconfiança. Porque o que é autoconfiança? É eu saber, né, de fato, o que é bom para mim. Porque às vezes o que é bom para Maria, para Joana, para a prima, para o marido, às vezes não é bom para mim. E quanto mais eu me conheço e mais eu afirmo, né, as minhas, né, verdades, as minhas realidades, os meus desejos, mais eu crio essa autoconfiança. E menos as pessoas têm o poder do quê? De me atingir. Porque quando você não consegue entender a sua, né, as suas dores, qualquer pessoa consegue te fragilizar, qualquer pessoa consegue te tirar do seu foco, né? Tirar você do seu caminho. Depois, outra parte que é muito importante para a nossa autoestima e para a reconstrução da nossa autoestima é a nossa socialização, é a forma como a gente lida, né, no ambiente, no grupo, né, social. Então, quando você não está bem com a sua identidade, né, porque na verdade a autoestima fala muito sobre nossa identidade, quando você não está bem sobre a sua identidade, ou você se torna uma pessoa totalmente introvertida, que não consegue socializar, ou você se torna uma pessoa que cria muitas máscaras para pertencer, para estar bem naquele ambiente. E tudo isso vai causando o quê? Rachaduras da nossa autoestima. E por último, né, desses 4 pilares que são bem importantes, a gente fala sobre como a gente se relaciona, né, que é sobre relacionamentos, né, como que é a vida, né, com as pessoas que a gente convive. Então, familiares, pais, filhos, amigos, né, trabalho, como eu me relaciono, né, porque como eu me relaciono com Deus, porque no final, né, o resultado, né, o contexto é sempre sobre relacionamento. Como eu me relaciono comigo, é como eu vou me relacionar com as pessoas. O que eu entrego para mim é o que eu vou entregar para as pessoas e o que eu vou receber das pessoas. Então, o primeiro ponto é, né, o quanto eu desejo, né, mudar a minha autoimagem, a minha autoestima. Então, eu quero perguntar para vocês, né, aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Podem me falar aqui no chat, tá? Qual que é a prioridade da vida de vocês hoje, né? Me fala uma prioridade que você tem na sua vida hoje, né? Se você falar assim para mim, hoje, qual é a minha primeira? Se eu vou tirar três prioridades que você tem, tá? Então, a minha prioridade 1 é saúde, né? A minha prioridade, Camila, é saúde. A minha segunda prioridade hoje é família. E a minha terceira prioridade hoje é o meu trabalho. Então, eu tenho essas 3 prioridades na minha vida. Agora, eu vou te perguntar, né? Você olha para as suas prioridades e olha para a sua vida, olha para a sua rotina. O quão de causas, né? Quanto você está produzindo de causas para você alcançar esses objetivos. Eu vou explicar para você, porque essa é a minha área, né, da medicina, medicina integrativa, olhar o ser humano como um ser integral. Então, a minha prioridade, a minha primeira prioridade é a saúde. Então, eu, Camila, né, eu produzo causas para eu ter um corpo saudável, uma mente saudável, eu ter meus exames laboratoriais todos em ordens, minhas vitaminas, meus hormônios todos equilibrados. Eu produzo essas causas todos os dias, diariamente, sem falhar. Entende? Como que eu faço na minha rotina para eu também manter a minha nutrição familiar? Eu vou na casa dos meus pais, eu convivo com a minha família, né? Eu tenho esse tempo de qualidade com eles. E o meu trabalho, o dia a dia também, né? Todos os dias. Então, quando eu falo reconstrua você, né? Eu tenho um programa que chama Reconstrua Você, e eu trabalho também com Reconstrua Você dentro da consulta médica, né? Dentro dos grupos no Instagram, para quem me segue no Instagram sabe que eu estou sempre falando de reconstruir, de fazer de novo, quantas vezes forem necessário. Nós somos seres humanos, gente, somos seres, não fazeres, né? Então nós não somos perfeitos.
Nem podemos nem imaginar, só perfeito, só Jesus, tá? Então, nós não somos perfeitos. Nós vamos errar, nós vamos escorregar, nós vamos fazer um monte de besteira, mas a gente vai ter que levantar e continuar, né? Andando, fazendo e caminhando. Então, o que é a autoestima, né? Segundo a minha, agora, tirando os canalistas, tirando, né, tudo. Então, quando eu falo, como que está a sua autoestima hoje? Você percebe se a sua autoestima está alta ou está baixa? Como eu vou te falar se a sua autoestima está alta ou baixa, ou se ela está, né, ok? Então, para que a gente trabalhe a autoestima, eu vou falar da autoestima baixa, né? Pensando que eu vou dar algumas ferramentas para que a gente consiga elevar a nossa autoestima. Então, autoestima baixa. Como eu vou saber se minha autoestima é baixa? Eu vou ter sintomas. Como o seu corpo vai falar, o seu comportamento vai falar. Então, se eu começo a ter sintomas, o que é sintoma? Se eu começo a sentir, se eu tenho, sabe? Se eu começo a ter sintoma no meu corpo, é porque eu estou sentindo já que a minha autoestima não está legal. E como que eu percebo que a minha autoestima não está legal? Eu perco a vontade de sair, de socializar, eu fico mais introspectiva, eu começo a ser muito crítica, a me culpar, a me julgar, eu começo a me achar feia, burra, incapaz, eu começo a fortalecer crenças que foram colocadas e por espelhamentos familiares. Eu só reforço e potencializo aquelas crenças, aqueles pensamentos negativos, tá? E aí, como eu faço, né, para conseguir olhar esse sintoma? Então, por exemplo, eu, Camila, se eu saio muito forte, fico irritada, se eu começo a ficar irritada, se eu começo a coloco uma roupa, não fica boa, coloco outra roupa, não fica boa, coloco outra roupa, não fica boa, troco de roupa 1000 vezes. Eu falo, gente, tem alguma coisa errada comigo, entendeu? Porque, cara, quando você tá bem, bem com você coloca qualquer roupa. Não, e não tô falando de sair zoada, tá, gente? Não tô falando de sair maltrapilha, não. Você coloca a primeira roupa que você pensa no guarda-roupa, você veste e você sai assim, ó. Por quê? Porque a autoestima tem a ver com você, é de dentro para fora, entende? Tem de dentro. Por que que tem pessoas que às vezes, até estando acima do peso, tem uma autoestima boa? Por que que tem pessoas que às vezes sendo magra demais tem uma autoestima boa? Por que que às vezes tem pessoas, né, que às vezes a gente encara a autoestima somente com o corpo? E não tem, né? Não tem só a ver, tem a ver, mas não tem só a ver, porque tudo vem da autoimagem. Mas nós, mulheres, que somos vaidosas, que somos femininas, que gostamos, né, de nos cuidar, nós, tá? Nos importamos sim com a estética, com a beleza, com o belo, né? Então, quando a gente começa a ficar acima do peso, a gente começa a ficar triste, entende? A gente começa a ficar de uma forma ou outra com pensamentos mais negativos, com sentimentos mais negativos, e isso vai vai crescendo de uma forma proporcional dentro de nós, que quando a gente se depara, muitas vezes já está num estado depressivo, ou está num estado de pânico, ou está num estado de ansiedade, e às vezes você vai falar, meu Deus, como assim? Como que eu vim chegar nesse lugar? Como que eu vim parar nesse lugar? E aí, às vezes, o que a gente mais precisa é estar num ambiente desse. É saber pedir ajuda, é ter apoio, né? Porque a autoestima, ela demanda um apoio. Ela demanda um apoio social, seja dos familiares, de um terapeuta, de um médico, de um psicólogo, de um treinador, enfim, não importa. O mais interessante é sempre que a gente saiba que a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum sozinho. A gente precisa de apoio. Pessoas apoiam pessoas, né? E é assim que a gente consegue evoluir. Então, quando você decide reconstruir a sua autoestima, você precisa entender que você vai ter que passar e encarar um processo de transformação, um processo de renascimento. E todo renascimento, toda reconstrução, todo nascimento vai gerar dor. Porque nenhum bebê nasce sorrindo, nasce gritando, chorando, passando pela dor, pelo sacrifício. Então, todo o processo de reconstrução, principalmente quando se fala de autoimagem, vai exigir que você cavuque lá no fundo. E eu acredito que essa masterclass, né, Mulheres Emocionalmente Fascinantes, ela vai compilar todos os pilares e vai fazer com que você
que nem se diz, chegue na lua se você quiser. Mas desde que você decida. Por quê? É uma tarefa que a gente precisa aplicar todo dia. O desejo, o poder do querer. O que é poder do querer? O que eu entendo sobre o poder do querer? Eu quero emagrecer? Sim ou não? Eu quero ganhar dinheiro? Sim ou não? Eu quero casar? Sim ou não? Eu quero ter um filho? Sim ou não? Eu quero viajar? Sim ou não? Eu quero comprar uma casa? Sim ou não? Eu quero o quê? Primeira coisa, você tem que saber o que você quer, né? Segunda, é autorresponsabilidade, encarar, né, a resposta. Então, quando você pergunta para uma pessoa, por que você está acima do peso? Eu, né? Por que você está acima do peso, Camila? Porque eu quero. Camila, por que você está magra demais? Meu Deus, você está magra demais. Você está até feia de tão magra. Porque eu quero. Por que você está pobre? Porque eu quero. Por que você está rica? Porque eu quero. Entende que quem é responsável por mudar as causas somos nós. Então, se eu quero, se eu decido, se eu tomo posse do desejo de mudança, entende? Eu preciso produzir as causas, eu preciso ter uma rotina compatível com essa prioridade. Então, se eu desejo buscar, por exemplo, o emagrecimento, eu preciso. Muitas vezes, se eu não precisar de medicação, eu posso procurar um nutricionista e um educador físico. Se eu tiver uma obesidade, eu vou precisar de um médico. Então, eu preciso de um médico que me ajude com a medicação, com as orientações, com o planejamento, que é exatamente isso que eu trabalho com o paciente. Mas entendam que tudo parte do poder da decisão. Então, toda vez que você decide, mas decidir, gente, é decidir, né? Quando você decide de fato mudar, entende? Nada vai te parar, nada. Então, anotem aí: autoaceitação. Para você melhorar a sua autoestima, você precisa trabalhar a sua autoaceitação, você precisa reconhecer você, a sua história, o seu pai e sua mãe, né? Vai ter aqui constelação. Então, reconhecer seu pai e sua mãe, eles fizeram o melhor que eles tinham com o que eles podiam. Você identificar quais são os seus ideais e não os ideais dos seus pais. Você reconhecer quem é você de fato, quais são os seus desejos, né? E não o que falaram para você. Então, essa autoaceitação é o primeiro pilar que vai fazer com que você comece a mudar a sua autoimagem. Porque enquanto você não muda a forma como você se vê, se você se vê uma pessoa, ah, não, eu nunca vou emagrecer. Ah, não, 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 eu nunca vou ganhar dinheiro. Ah, não, 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 eu, né? Quando você fica ali retroalimentando esses pensamentos, é muito difícil você conseguir evoluir. Segundo pilar é a autoconfiança. Como eu trabalho a autoconfiança, eu gosto muito, né? Não sei se vocês veem, eu faço luta, porque luta, eu falo que luta, né? A vida é uma luta. Então, a luta, ela traz muito autoconfiança, porque você está sempre ali colocando o seu corpo no estresse, no limite. E a autoconfiança vem desse ponto, tá? A autoconfiança vem desse pilar, de você fortalecer as suas novas crenças, né? A sua, né, forma de pensar. Porque como pensas, assim é. Então, quando você começa a colocar uma lista de prioridades, o que é importante para você, o que te faz feliz, o que te traz paz, o que te faz bem, quando você é honesto com você, né, para olhar para todas as suas dores e colocar isso no papel, você começa a potencializar a sua autoconfiança. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando alguém fala para mim, eu corrijo muito minha mãe hoje, que às vezes ela usa aquelas frasezinhas de efeito que ela tá adaptada. E aí, quando ela fala alguma coisa, eu falo, mãe, não é comigo. Devolvo, não é comigo. Eu já devolvo assim, ó, devolvo na mesma hora, sabe por quê? Porque muitas vezes, enquanto você fica, ó, absorvendo, absorvendo, o que que é absorver? É você simplesmente concordar, ou você não se posicionar, ou você ficar calado. Então, você tem que ter postura de enfrentamento. Quando você se posiciona, quando você tem essa postura de enfrentamento, a sua autoconfiança, ela vai elevando. E aí você começa a entender que daí vem o amor próprio, né? Que daí você não aceita que as pessoas tratem você do jeito que elas querem, que elas falem com você do jeito que elas bem entendem, que elas façam o que elas bem entendem. Por quê?
Porque você consegue se posicionar. Posicionamento, postura de enfrentamento. Depois vem a questão da socialização. Se sua autoconfiança tá legal, você vai ter, né, esse grupo de apoio que vai estar ali te apoiando, te incentivando, fortalecendo ainda mais. E isso vai automaticamente melhorar quando você sabe quem você é, quando você tem autoconfiança, quando você tem um grupo de apoio. O que melhora? Melhora tudo, gente. Você se relaciona com você melhor, você se relaciona com Deus melhor, você se relaciona com pai e mãe melhor, você se relaciona com o marido melhor. Porque enquanto a gente não consegue mudar, entende, essa identidade rachada, essa identidade espelhada, porque pensa que você é um reflexo de alguém. Você é um reflexo de alguém, você não é você. Você não é você. E aí, o que acontece? Quando você começa a se reconhecer, vou te dar um exemplo. Agora quer só ir na academia. Olha só. Ah, não. Agora diz que é fitness, só quer comer salada. E não necessariamente tem que ser nesse contexto, mas assim, quando você decide algo que você deseja, as pessoas elas vão tender a ficarem assim, abismadas, porque sempre foi assim, entende? Elas não vão compreender que você enxergou o poder de mudar. Eu não mudo você. Eu queria ter, né, esse poder, mas eu não tenho, né? A única pessoa que é capaz de mudar você é você, né? Como, né? Buscando profundamente se conhecer. Se questiona, faça perguntas. Quem sou eu? Do que eu gosto? Qual que é a sua comida preferida? Você consegue me responder? Vou te perguntar agora. Qual a sua comida preferida? É muito fácil responder. Para mim, eu amo hambúrguer, tá? Mas poderia ser pizza, poderia ser lasanha, poderia ser. Responde para mim, mentalmente que esteja. Qual é a sua comida preferida? Você consegue me responder? Vou abrir o chat aqui. Você consegue responder? Qual é a sua comida preferida? Hoje, agora, qual que é a sua comida preferida? Fala aí no chat para mim. Coloca ali para eu ver. Massas, beleza. Agora, se eu perguntar, olha, é muito fácil, né, responder comida, né? Churrasco, que mais? Vamos lá, gente. Qual que é a sua comida preferida? Você percebe que é raso, né? É raso, sorvete, pizza, é raso. Você consegue, ó, rapidinho. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Me fala o momento que mais marcou a sua infância, até os 6 anos de idade. Qual foi o momento agora, assim, rápido? Qual foi o momento que marcou a sua infância? Agora que você lembra, tá? A gente lembrou quando o pai dela chegava, a morte das irmãs, não sei dizer. Percebam que essa segunda pergunta, ela já é um pouquinho mais profunda, tá? Então, quando eu pergunto para você qual é a comida que você mais gosta, eu tô te fazendo uma pergunta racional, uma coisa que você, né, consegue racionalizar rapidamente. Quando eu te pergunto, tá? Quando eu te pergunto o momento da tua infância, tá? Eu tô te trazendo para um nível um pouquinho mais profundo, que é o seu inconsciente, que é a nossa adolescência, a nossa infância. Se eu aprofundar um pouco mais, tá? Se eu falar para você assim, você lembra quando você tinha 2 anos, quando você tinha 3 anos de idade, algum momento que você viu uma cena, ou que seu pai e sua mãe falou alguma coisa, ou eles brigaram, eles separaram, ou que nem que alguém morreu, enfim, que teve algo realmente marcante. Se você já fez terapia, se você já buscou, você pode até ter essa resposta rápida. Mas se você aqui nunca fez terapia, nunca buscou autoconhecimento, nunca fez constelação familiar, é muito difícil, tá? A gente conseguir encontrar. Às vezes um abuso, né? Às vezes um abuso sexual, às vezes, né, um dia que às vezes sua mãe teve um segundo filho e você se sentiu abandonada e isso gerou uma dor, entende? Que tudo está aqui, ó, no nosso inconsciente.
Então, é muito profundo a gente buscar as crenças que foram instaladas dentro da nossa mente. Porque enquanto a gente não faz essa busca, eu falo que emagrecimento e autoconhecimento, ó, quem se conhece, emagrece. Eu uso esse slogan. Quem se conhece, emagrece. Então, para você reconstruir você, reconstruir a sua vida, reconstruir a sua autoestima, você precisa se entender. Eu falo que o melhor médico é você, o melhor psicólogo é você, o melhor nutricionista é você, o melhor terapeuta é você. Por quê? Você precisa olhar para você. Você precisa ouvir o seu corpo falar com você. O corpo fala, ele dá sinais, ele dá sintomas o tempo inteiro. E toda vez que a gente tem sintomas e sinais, é porque o corpo está sentindo e às vezes a gente não faz nada. Porque a gente está o quê? Paralisado, porque a gente não consegue aceitação. Lembra? Aceitação gera comparação. Sabe a aceitação? Enquanto eu não me aceito, eu me comparo. E enquanto eu me comparo, eu paro. A partir do momento que eu me aceito, a aceitação leva a uma movimentação. Eu saio do lugar. Entendem? Então, quando você decidir, cara, eu quero emagrecer, é meu desejo, eu quero ficar magra, ou eu quero qualquer coisa, você vai ter que fazer o quê? Bancar esse desejo. E aí você vai ter que encarar muita coisa, porque as pessoas vão te criticar, as pessoas vão tentar te paralisar. Só que quando você, olha isso, gente, quando você chega e você conquista, você vai querer contar para as pessoas. Você vai chegar, tipo eu, a chata, né? Não, gente, exercício maravilhoso, come certo, e faz isso, e faz o curso tal, e lê o livro tal, e faz isso. Por quê? Porque se deu certo para mim, pode até ser que não dê certo para o outro, mas eu vou querer dividir isso, entende? E aí o que que acontece? Naquele momento que você estiver vivendo o processo, não adianta. Porque enquanto a pessoa não vê você magra, ela desconfia, ela desacredita, ela não coloca. Por quê? Porque o problema está nela. Então, a pessoa que não entende esse processo, e quando a gente entende esse processo, a gente começa a ver que a pessoa ela só está duvidando porque um dia você também duvidou de você. Um dia também você achou que você não ia conseguir. Então, qual que é o movimento? Você precisa tomar a decisão e encarar as causas. E aí, no caminho, você vai viver a transformação. E conforme você for vivendo a transformação, automaticamente a gente quer trazer as pessoas, sabe? Vamos junto, né? Eu sou assim, se eu vou num negócio ali, num curso, fiz um curso semana passada, eu já quero que todo mundo faça o mesmo curso que eu, entendeu? E eu nem esperei ver o resultado do curso, não, mas o curso transforma minha mente na hora, eu já quero que todo mundo faça. Então, isso que vocês precisam entender, o movimento, é tudo movimento. Quando você chega no resultado, todo mundo aí sim vai acreditar em você. Mas o que que você vai ter que entender? Que se você não precisa esperar as pessoas acreditarem em você, porque fizeram você acreditar que você precisa de aplausos, que você precisa do reconhecimento das pessoas, que você precisa da aprovação das pessoas para fazer algo. E você não precisa, tá? Você precisa decidir e fazer e dar o primeiro passo, tá? Então, essa é a minha mensagem, tá? Para reconstrução de autoestima, que vocês possam, né, tomar a decisão de mudar realmente a vida de vocês, o comportamento de vocês. Lembrar que todo movimento gera dor, né? Então, eu falo até a academia já deixa claro, o exercício dói, né? Fazer movimento dói, mas a vida ela precisa desse esforço, tá? E é um esforço colaborativo que faz a gente evoluir. Então, quanto mais eu, né, trabalho esse movimento, mais eu consigo a minha autoestima melhorar, tá? Então é isso. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês para tirar dúvidas, para perguntarem. Lembrar, então, que a lista de causas tem que estar de acordo com o seu objetivo para que você gere os seus resultados, tá? Então, não adianta eu ter um objetivo, não produzir as causas, porque se tem as causas adequadas, eu não alcanço o objetivo, e se eu não tenho objetivo, eu não tenho causa, eu não tenho resultado. Então, o primeiro ponto é definir
Qual é o meu objetivo? Ah, objetivo definido, emagrecer. Preciso emagrecer. Objetivo, ok. Então, anota aqui, ó. Emagrecer é o objetivo. Anotei? Beleza. O que que eu preciso fazer para emagrecer? Preciso me alimentar melhor, preciso dormir melhor, preciso beber mais água, preciso fazer atividade física, preciso controlar as minhas emoções, talvez precise de uma medicação, de uma consulta médica. Eu preciso fazer uma lista de causas. Por onde eu posso começar? Às vezes não vou conseguir fazer tudo, mas consigo começar com a alimentação, eu consigo começar com a água. Ok, já estou começando a produzir as causas, ou seja, eu vou aumentando as causas. Às vezes eu começo com uma, duas, três causas, daqui a pouco eu estou fazendo 5 causas, daqui a pouco 6 causas, daqui a pouco 7 causas. O importante é eu continuar no movimento, 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 movimento. Ok. O que que vai acontecer naturalmente quando eu continuo produzindo as causas? Eu vou alcançar o meu objetivo. Entende? Então, o objetivo, né, ele tem que estar claro. Eu começo a produzir as causas vão me gerar um resultado. Entendem? Então, a autoestima, gente, é sobre isso, é sobre você entender, né, quem você é e quem você é não é o que você é. Olha que louco isso, gente. Quem você é quem você decide ser. Você foi criada pelo Criador. Imagem e semelhança de Deus. Você pode ser quem você decidir ser. Então, escolha não ser a sua melhor versão. Escolha ser todo dia o melhor que você pode naquele momento. É isso. Maravilhoso, Camila. Nossa, meninas, vocês estão aí encantadas igual eu. Eu tô aqui assim, ó, vidrada. Muito obrigada, Camila, por tanto. Você nos ofereceu aí muito, muito conhecimento. Foi maravilhoso. Meninas, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser pelo chat, pode ser por aqui. Eu quero parabenizar, viu, Camila? Nossa, foi maravilhoso. Parabéns. Bom, eu sou suspeita, né? Eu também. Mas parabéns, viu? Foi lindo. Nossa, lindo. Obrigada. Meninas, alguém quer aproveitar, fazer uma pergunta para Camila? Aproveitem, gente. Aproveita, gente. Nós estamos tendo ela aqui só para nós. Bom, acho que não. Eu quero só fazer uma pergunta que eu sei que que a gente vai começar. Camila, você passa uma força muito grande, né? Isso é fato. Quando você começou essa trajetória, qual que foi a sua maior dificuldade na sua profissão, você achou, no começo? Olha, na verdade, eu relembro muito isso, sabe? Eu faço muita questão de voltar sempre no ponto de partida, porque se a gente esquece de onde a gente saiu, a gente nunca vai dar valor onde a gente ainda vai chegar, porque a gente sempre vai chegar muito longe, desde que a gente continue produzindo as causas, entende? Então, quando eu comecei, eu acho que o maior sofrimento foi encarar quem eu queria ser e não o que os meus pais gostariam que eu fosse. Porque pelos meus pais, quando eu cheguei em Tangará, eles queriam que eu fosse plantonista, que eu fizesse dinheiro, que eu fosse trabalhar na UPA, que eu fosse trabalhar no SAMU, e eu mesmo sabendo que eu não ia ganhar dinheiro, eu encarei, eu tive postura de enfrentamento. Falei, não, eu prefiro ficar o dia inteiro estudando sem ter nenhum paciente, mas eu não vou fazer o que as pessoas querem que eu faça, eu vou fazer o que o meu coração quer. E eu estou aqui. É isso aí. Isso é muito lindo, sabe? E eu também aproveito esse gancho, você me fez lembrar que é bom a gente compartilhar isso com as meninas depois. Quando eu comecei também, ninguém acreditava no meu trabalho. Meu pai me chamou de louca também, porque eu saí de um trabalho onde eu era registrada, tinha um salário mensal para poder abrir o meu consultório, né? E graças a Deus eu também estou aqui. Então, isso é muito importante. Eu vejo que isso que você colocou sobre o autoconhecimento, sobre você saber o que você realmente deseja, você ir buscar por isso, é muito importante. Isso traz sentido para a nossa vida, né? Isso é igual você falou sobre a autoestima. Não é só você sobre estar bonita, é sobre você estar bem,
né? É sobre você se sentir bem com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você deseja ser. Isso é muito importante. Parabéns, as meninas estão colocando. É verdade, às vezes as pessoas acham que a autoestima tem a ver só com A a beleza. estética, né? Só com a beleza externa, porque na verdade a maior beleza é a beleza interna. E a beleza interna a gente só consegue acessar a beleza interior quando a gente começa a trabalhar essa mudança de autoimagem. E a mudança da autoimagem, gente, não tem a ver só com a estética, tem a ver sobre a autoaceitação de quem eu sou com todos os meus defeitos, com toda a minha história, com todo o meu histórico familiar. Quando eu aceito quem eu sou, quando eu consigo reconhecer não qual eram os ideais dos meus pais, porque o ideal do meu pai e da minha mãe eram uns, e não quais são a forma como eles me viam. E quando eu me aceito, que eu começo a, de fato, me posicionar, né? Que foi o que a Regiane perguntou. E foi muito claro isso, porque eu lembro que até que me fez essa pergunta, porque é sempre interessante a gente ter. Foi uma mulher, né, que é a Rafa, inclusive é aniversário dela hoje, que eu vou. Eu lembro que eu cheguei porque meus pais estavam fazendo uma pressão na minha cabeça, e eu já, né, velha, assim, né? Uma pressão tão psicológica, e eu fiz isso tudo intuitivamente, né, naquela época. E aí eu cheguei e um dia eu tava tão agoniada, falei, gente, será que eu tô tão louca assim que eu não quero? Porque às vezes, olha o que que acontece, muitas vezes a gente faz coisas para agradar o outro e para se desagradar. Então eu tô de dieta. Aí eu vou na festa, eu vou na festa. Ai, credo, não vai beber. Ai, credo, não vai comer. Muitas vezes a gente come e bebe para se sentir amado, para se sentir pertencente, enquanto que a comida ela não tem que ser o ponto final, ela tem que ser o meio, né? Pode ser uma coisa social, mas você tem que estar ali pelas pessoas, pelo papo, pelo relacionamento, né? Então a forma até como a gente se relaciona com a comida, com as pessoas, vai ser sempre do mesmo modo, às vezes de uma forma tóxica, entendeu? Então, assim, quando ela falou isso para mim, tá, mas o que que você quer? Ela me fez essa pergunta, o que que a Camila quer? Não o que que meu pai e minha mãe queriam, porque ela já mais experiente, já, né, já tinha anos na frente de profissão. E eu falei, a Camila quer isso. Ela, então faz o que você quer, entende? Porque se eu tivesse cedido, talvez eu teria entrado num burnout, porque daí você começa, é aquela coisa, você vira escravo do dinheiro, você trabalha, trabalha e tal, e eu ia estar infeliz. Eu não ia ter feito tanto de curso que eu fiz, eu não ia ter avançado espiritualmente, consciencialmente falando. Então, a mensagem que a gente sempre tem que trazer, tá? Hoje, qual foi o aprendizado? Todo dia eu me faço essa pergunta. Hoje eu tive um aprendizado. Um não, né? Às vezes a gente tem vários, mas o problema é que às vezes a gente está tão, né, no automático que a gente não para se questionar. E a gente precisa. Qual é o aprendizado? Né? O que que eu consigo aprender hoje? Então, todo mundo tem algo para ensinar e para aprender também. Então, se eu consigo ensinar algo, eu também sou capaz de receber muito, entende? Então, a gente está o tempo inteiro numa troca energética, numa troca de conhecimento, numa troca espiritual. A gente precisa compreender isso. E quando a gente vai trazendo essa compreensão, essa expansão, a nossa vida flui. É bem isso mesmo. Foi assim maravilhoso, Camila, tudo que você colocou para nós. Muito obrigada por você ter, Obrigado, eu. né, arrumado esse tempinho aí na sua agenda para nós. Foi muito rico. Eu estou aqui encantada. Acho não, acredito, tenho certeza que as meninas também amaram. E eu estou recebendo aqui mensagens no particular. Eu estou transmitindo também aqui no Insta, né? E aí o pessoal está me mandando aqui no direct onde eu vou disponibilizar esse conteúdo depois, porque tem gente que está no caminho, está voltando para casa, está chegando, e tem uns que está até brigando comigo por causa do horário. Mas, meninas, nós vamos sim deixar disponível para vocês assistirem, porque é uma aula que vale a pena reviver e reassistir quantas vezes a gente precisar. Muito obrigada, viu, Camila? Obrigado, eu. Então, para quem assistir depois, né, façam sempre o melhor. É sempre tempo de né, reconstruir tudo, autoestima, vida, comportamento, trabalho.
a gente só para o dia que a gente não estiver mais aqui, né? Então, enquanto a gente tiver, dá sempre tempo de refazer, reconstruir tudo. É isso, gente. Então, muito obrigada. Amei o convite. Pode me convidar sempre. É um prazer, tá bom? Um beijo para vocês e Beijo. depois eu quero assistir as aulas também, tá? Sim, eu vou colocar no grupo depois, amanhã, quando eu carregar todas e subir elas, eu vou colocar lá no grupo o link para todas nós podermos assistir as aulas de todo mundo. Muito obrigada, Camila, mais uma vez pelo teu sim, tá? Obrigado, Amamos o seu eu. trabalho, você é maravilhosa. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, Rê. Beijo, beijo para vocês. Beijo, tchau. Tchau. Olá, meninas. Que aula, né, Regiane? Que maravilhoso. Nossa, perfeito. Maravilhoso. É muito Ó, bom. como eu falei, aqui talvez pode acabar a energia, tá? Tá, mas vamos. Acabou de dar uma piscada. Pois é, eu Vamos vi rezar. também. Nós vamos. Ai, vamos começar, vamos conversar um pouquinho, aproveitar esse tempinho. Se caso cair a conexão, nós vamos saber que foi por conta Por disso. causa da energia. Isso. Meninas, a Regiane vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo para nós. Para quem não conhece ela é aqui de Barra do Bugres, ela é empresária, ela é um exemplo aí para muitas mulheres, inclusive para mim. Então, Regiane, quero que você saiba que eu admiro muito você como mulher, como empresária, empreendedora. Regiane é uma mulher que está sempre inovando, está sempre buscando, nunca parou. Para quem não conhece a história dela, ela literalmente está onde está hoje por